Olá, meus queridos amores do terceiro ano, tudo bem com vocês? Que prazer estar aqui para começarmos mais um livro nas nossas etapas. Que delícia! Hoje começaremos, a correção no livro 3 e um assunto bem bacana que a gente já viu na etapa 2, que são as medidas de comprimento. Então acompanhe com a sua professora para que a gente possa entender direitinho. Em várias situações do cotidiano é possível usar unidades de medida de comprimento. Por exemplo, para medir objetos, a distância entre lugares e a altura das pessoas e dos prédios. Para indicar o resultado dessas medições, são usados números acompanhados de unidades de medidas correspondentes, como o metro, o centímetro e o quilômetro. Muito bem. Nós sabemos que a unidade padrão de medida de comprimento é o metro. E nós temos o centímetro, que pode ser encontrado na régua que o estudante usa, e o quilômetro, que geralmente são as medidas em estradas e rodovias, são medidas maiores. Aqui nós temos o coleguinha sendo medido, tá vendo? Ele tem 126 centímetros, significa que ele tem 1 metro e 26 centímetros. Em quais situações as unidades de medida indicadas abaixo são as mais adequadas para serem realizadas ou serem utilizadas pelas pessoas? Então, vamos ver. 1 metro. Nós podemos usar para medir a altura das pessoas, para comprar barbante, fita, elástico, tecidos, né? Muito bem. E o centímetro? Você pode usar o centímetro quando você quer medir com a régua, né? O papel, fazer um desenho, que a medição pode ser expressa em centímetros, não é verdade? Objetos menores, como borracha, como lápis, você também pode medir com a régua, que você vai ter os valores em centímetros. E no caso dos quilômetros? Pode ser usado para ter uma distância maior na rodovia, para saber de um ponto a outro de uma estrada, onde as medições são maiores, né? Então aí cabe a medida quilômetro. Muito bem. Agora a medida com a régua. Nessas atividades aqui, teve várias situações que você ia medir lá na sala. Mas como nós estamos ainda no isolamento social, nós vamos medir na nossa casa mesmo. Então, você ia medir com a sua régua. Os números da régua indicam o quê? Esses pontinhos que você está vendo aqui, são os centímetros. Cada número aqui equivale ao centímetro. E esse pequenininho que está aqui, no meio, são os milímetros. Quanto mede a régua da imagem? Ela mede 15 centímetros. Depois, para que serve o número 0 na régua? Ele serve para indicar que é o início da medição. É o ponto de partida que você coloca para começar a medir qualquer objeto. Então, quanto mede um lápis? Você ia pegar um lápis seu e fazer a medição com a sua régua. Depois a borracha, a espessura do livro de matemática, a largura da carteira, aí no caso da sua sala, pode ser a mesa da sua casa. Não é verdade que se a gente estivesse lá na sala, nós íamos medir nossa carteira. Mas como nós não estamos, nós podemos usar aí a mesa que você usa na sua casa no dia a dia. A régua é um instrumento usado para medir pequenos objetos e também para traçar linhas retas. O número 0 indica a posição inicial do objeto que se quer medir. Na régua, os números representam os centímetros, que são os números que você vê aqui. E esses pauzinhos aqui no fundo são os milímetros. Muito bem. Vamos ver o que está falando na outra página. Escolha 3 objetos e, sem usar a régua, estimula-se o comprimento que você acha que eles têm. Então, você podia pegar qualquer objeto aí na sua casa. Poderia, por exemplo, ser um livro, poderia ser uma bandeja, poderia ser a altura de uma panela, por exemplo. Você ia estimar o comprimento que você acha que ele teria. Depois, com a régua, você ia fazer a medição e ia comprovar se você acertou ou não a medição do objeto que você escolheu. Joia! O Bruno e o João, eles mediram o comprimento de uma mesma caneta com a régua. Analisa o resultado que eles encontraram. Então, o João, ele colocou a régua
no ponto de partida, só que ele não colocou do 0, ele colocou do 1, tá vendo aqui? Então, ele encontrou do 1 ao 15, então ele colocou 15 centímetros. No caso do Bruno, ele começou a medição do ponto 0 e foi até o 14, então ele achou 14 centímetros. Por que os resultados estão diferentes? Quem é que acertou? Quem acertou foi o Bruno. Por quê? Porque ele começou a medição pelo número 0 e o João começou pelo número 1. O correto é sempre que você vai usar a sua régua, o ponto de partida para começar a medição é o ponto que tem o número 0. Ele é o inicial e depois você vai ver quanto mede o objeto que você está, né, fazendo a medição. Você ia brincar de comparar as medidas lá na sala, com alguns objetos que a gente tem. Então, você tem aí no anexo, na página 145, você tem aí um anexo de uma tabelinha para você colocar aí a medida estimada, a medida com a régua e a pontuação. Você pode fazer essa medição, essa brincadeira na sua casa mesmo. E você vai colocar o que você precisa. Junte 3 pessoas, você, o papai, a mamãe ou um irmão, não tem problema. Você vai pegar os pedaços de barbante, colocar dentro da caixa, né? E cada um vai tirar e vai fazer a medição, quanto que ele acha que mede aquele pedacinho. Depois você vai ver quem é que venceu, quem é que conseguiu fazer a estimativa correta e, né, se não acertou, aquele que mais se aproximou, tá bom? Boa brincadeira para vocês aí. Se estivéssemos lá na sala, nós faríamos com prazer, né, essa medição com todo mundo. Mas, infelizmente, nós não estamos. Então, não tem como a gente fazer ainda. Né? Retornando, nós vamos ter muitas brincadeiras para serem feitas e, através dessas brincadeiras, nós vamos aumentar o nosso conhecimento. Que coisa boa. Bom divertimento para todos vocês. Essa caixinha que está sendo usada pode ser uma caixa de sapato que você tem aí, você pega, tira o sapato, usa a caixinha, depois você guarda o sapato de novo. Ainda em grupo e com os pedaços de barbante, o jogo anterior, peguem os 3 pedaços maiores e formem um fio. Você vai pegar lá na caixinha que você colocou 3 maiores e forme um fio seguido. Com a fita métrica, né, no caso que seria o professor que ia levar a fita, inclusive eu tenho já lá guardadinho lá na sala, mas como nós não estamos, você pode pegar a régua, pedir o papai e a mamãe, se você não tiver uma fita métrica, para ajudar você a fazer a medição desse fio de barbante. Com a própria régua, o papai e a mamãe sabem fazer e pode auxiliar você. Aí você vai escrever quanto que mediu, tá bom? Esses pedacinhos aqui, ó, esse pedaço de barbante é maior ou menor que 1 metro. 1 metro você tem 100 centímetros. Então, você vai poder colocar aí direitinho se a medição do seu fio de barbante teve mais de 100 ou menos de 100. Se teve 1 metro ou menos de 1 metro. E quanto mede cada pedaço de barbante que você usou para formar esse fio. Você vai colocar aqui de acordo com a medição que você vai fazer com a régua. Quantos pedaços de barbante de 10 centímetros são necessários para formar 1 metro? São necessários 10 pedacinhos de barbante. Muito bem. O professor Felipe... A página até pulou, deixa eu voltar com ela aqui. O professor Felipe pediu a cada grupo de alunos que formasse com pedaços de barbante um fio maior que 1 metro. Analise as informações abaixo e responde ao que se pede. O grupo de Helena formou um fio de 115 centímetros. O grupo dela acertou? Sim. Por quê? 100 ela forma 1 metro. Se ela foi 115, então ela passou de 1 metro. 1 metro e 15 centímetros. Muito bem. O grupo de Enzo formou um fio de 1 metro e 20 centímetros. Esse fio é maior ou menor que o fio do grupo de Helena? Se ele teve 20 centímetros, ele é maior, porque 1 metro e 20 é maior do que 1 metro e 15. Muito bem. O grupo de André tirou da caixa 2 pedaços de barbante de 25 centímetros. Um pedaço de 30 e um pedaço de 10. Eles conseguiram formar um fio maior que 1 metro? Então, 2 pedaços de 25 centímetros são 50 centímetros. Mais 30 deu 80 centímetros. Mais 10 deu 90 centímetros. Eles conseguiram formar um fio maior que 1 metro? Não, porque 90 centímetros é menor do que 1 metro.
Para medir espaços e objetos grandes, usamos diferentes instrumentos. A unidade padrão de medida de comprimento é o metro. 1 metro equivale a 100 centímetros, ou 1 m é igual a 10 cm, ou seja, 1 metro é igual a 100 centímetros. Muito bem. Forme dupla com o colega novamente e cada um de vocês vai medir em passo a distância entre a porta da sua sala de aula até a porta da sala ao lado. Como nós estamos no isolamento social, você pode medir a porta da sala que você está aí na sua casa até a próxima porta que vem na sua casa, se for um quarto, se for o banheiro, se for a copa, se for a cozinha. De onde você está, quantos passos você vai dar até essa outra porta. E aí você escreve se é porta do banheiro, se é porta do quarto, não tem problema nenhum, tá? Por que nós vamos fazer nós mesmos? Porque nós estamos no isolamento social. E aí não tem como o colega comparar com a gente, não é verdade? Então, você vai colocar aí, por você deu quantos passos, pelo colega não. Os registros foram iguais ou diferentes, nós não vamos preencher. Por quê? Porque nós não estamos comparando com o colega. Podem aparecer registros diferentes feitos por outros alunos que mediram a mesma distância? Poderiam sim. Por quê? Porque os passos, lembra que eu falei quando a gente começou a medida de comprimento? As medidas não convencionais, elas não eram certinhas. Por quê? Uma pessoa podia ter uma perna maior do que a outra, uma mão maior do que a outra, um braço maior do que o outro. E aí, essa pessoa teria uma medida, né, não muito correta. Então, por isso que poderíamos encontrar medidas diferentes, porque as pessoas não são do mesmo tamanho e nem têm as partes do corpo do mesmo tamanho. Então, você ia pegar uma fita métrica e medir as paredes da nossa sala de aula, só que nós não estamos lá, não é mesmo? Perguntou assim, como se pode obter a medida desta mesma distância? Nós podemos usar uma fita métrica, uma trena, um metro articulado, qualquer um desses aparelhos nós conseguiríamos fazer a medida. Nesse caso aqui, no número 5, pediu que você usasse uma fita métrica para a gente medir os 4 lados da nossa sala de aula. Como nós não podemos fazer a medição lá na escola, você pode medir aí na sua casa mesmo. Você escolha um cômodo, fique a seu critério, e faça a medição, quantos centímetros que esse cômodo tem. Não tem problema nenhum. Se você não tiver uma fita métrica, pode ser com a régua. Você pode medir, inclusive, com barbante. E depois você vem na régua e mede os pedacinhos, não tem problema nenhum, como você achar melhor. Se caso a mamãe, a vovó, ou alguma tia sua tem uma fita métrica, você pode medir com a fita métrica também. Aí você vai colocar aqui, quantas voltas você precisa dar na sala para andar 50 metros? Você vai fazer uma estimativa aí no cômodo que você tem. E quantos centímetros mede a largura da porta do cômodo onde você está? Você vai medir a largura da porta. Então, você vai medir, né, a largura dela. Você pode usar até, se você não tiver uma régua de 30 centímetros ou de 20, você pode usar o seu barbante e depois, na hora que você conseguir a régua, você vai lá e faz a medição de qual o tamanho do barbante que você tem. Tá bom? Faça a medição bonitinho e coloque direitinho aí no seu caderno, no seu livro. Não deixe nada de completar, tá bom, meu amor? Eu confio em você e eu sei que você vai dar um show. Um grande beijo e eu te aguardo na próxima etapa para a gente continuar nossas correções, tá ok? Um grande beijo para você. Fique com Deus.